Bom dia, boa tarde, né? Então sempre é um prazer estar aqui. Hoje estamos recebendo. Olha, pessoal, primeiro, né? Tá tudo preparado aí? Dorim, B2. Agora sim. Agora sim, Então vamos dando um start aqui, o povo não tá preparado. Você já tá acostumado com isso, né? Ao vivo tem dessas coisas. Então, muito boa tarde a todos. Sempre é um prazer ter vocês aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato Matheus Ribeiro, que é um dos nossos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Matheus, gostaria que você já pegasse o microfone aí, já se apresentasse, e a gente vai bater um papo aqui, trocando umas ideias técnicas e depois ver o que você está pensando para a área das engenharias. Combinado. Presidente, boa tarde a todos os presentes. Para mim é uma alegria, uma honra enorme estar hoje aqui nesse conselho, ao qual tantas vezes eu recorri como uma importante fonte de informações seguras, de informações técnicas, de informações preciosas para a gente debater temas de relevância para a nossa cidade. E para mim a satisfação é ainda maior enquanto pré-candidato a prefeito de Goiânia, alguém que busca representar a renovação política na nossa capital, representar novos caminhos de se fazer gestão, novos caminhos de se construir uma administração para a nossa cidade, onde eu reconheço a necessidade e a importância de termos as mãos dadas com os conselhos profissionais para que nós consigamos reconstruir e reestruturar a nossa cidade. É uma satisfação muito grande. Sou jornalista, tenho mais de 10 anos de carreira na área, apresentei por 6 anos o telejornal de maior audiência de Goiás, que é o Jornal Anhanguera, segunda edição. Após essa experiência, representei Goiás na bancada do Jornal Nacional, nas comemorações de 50 anos do JN. Recebi um convite para uma nova oportunidade profissional em Brasília, para ser editor-chefe da Record TV na capital do nosso país. E foi justamente nessa experiência na capital federal que eu me reconectei com a política, algo que sempre me despertou a atenção, mas que ao conviver com a realidade da nossa capital, eu percebia a extrema necessidade que nós temos de reduzir a distância que hoje ainda existe entre cidadãos e políticos. Nós precisamos de cidadãos políticos que entendem que podem e devem participar do cotidiano da administração. Foi nesse sentido que voltei a morar em Goiânia no ano de 2021 e decidi pela primeira vez disputar um mandato eletivo. Fui candidato a deputado federal, tive 47 mil votos pelo meu partido, pelo PSDB, não fui eleito e ter perdido uma eleição me trouxe ensinamentos transformadores para esse início de carreira política, porque essa experiência me fez apurar ainda mais a minha vontade e o que me faz percorrer esse caminho, que é um profundo interesse pela realidade que nós vivemos, pela cidade pela qual nós trabalhamos e pela vontade de resolver problemas que fazem parte do nosso cotidiano. É ciente dos caminhos que percorri, mas também das minhas inexperiências, da necessidade de me conectar com outras pessoas, de buscar experiência naqueles que sabem a realidade da nossa cidade, que hoje venho aqui com muita disposição para a nossa conversa, para o nosso diálogo com o CREA. Bacana, isso é importante. E só uns recadinhos, Matheus, que estamos recebendo todos os pré-candidatos aqui no CREA Goiás. Nós não divulgaremos nas nossas páginas oficiais nenhum dos momentos, mas ao final do compilado de todos os candidatos nós faremos aí as entrevistas, entregaremos, e daremos a publicidade necessária para a gente não falar assim, não, você privilegiou um, não privilegiou outro. Então isso a gente na política, a gente sabe que isso é muito delicado, então a gente vai fazer, está sendo tudo gravado, depois se vocês precisarem, está aí todas as gravações, e a gente vai fazer um compilado no final com cada candidato aí, e a gente vai postar nas nossas redes sociais, mostrando o quanto o CREA Goiás participa das ações e quer posicionar cada vez mais como centro técnico, porque aqui nós temos aqui hoje 45 conselheiros, dos mais diversos títulos dentro da engenharia. Nós temos nosso corpo técnico aqui da engenharia que analisa os processos e procedimentos, tanto do conselho como para os profissionais.
Então isso aqui você sinta-se em casa tecnicamente na área das engenharias, agronomia e geociências. Então eu já vou passar a palavra, antes de passar a palavra, Matheus, já fazer uma primeira pergunta para ti que eu acho que é um problema hoje que a cidade de Goiânia vive, né? Que é a questão do lixo e do lixão, né? Que é um aterro sanitário meio controlado, só que ainda com muitos problemas. O que você imagina, o que você já pensou para a questão, para a gente tentar resolver essa questão do aterro sanitário? Veja que nós temos duas faces de um mesmo problema que revelam a complexidade de como nós precisamos buscar soluções. Há algumas semanas, principalmente no ápice da crise que nós vivemos no que diz respeito à coleta do lixo na capital, enquanto cidadão, enquanto agente político, comecei a fazer críticas muito contundentes e, na nossa percepção, no nosso grupo político, muito necessárias diante da ineficácia e da incompetência que a atual administração demonstra para lidar com essa situação. E na oportunidade, o então prefeito Rogério Cruz me desafiou a botar os meus pés no aterro sanitário. E acredito que a percepção com a qual eu saí de lá foi ainda pior do que a que eu cheguei, porque isso me revelou que nós não lidamos apenas com um problema de coleta, mas a longo prazo nós tratamos de algo que é extremamente prejudicial para a nossa cidade. Nosso aterro sanitário, que tem mais de 40 anos, não vai durar mais que 20 anos, mesmo se todas as medidas alinhadas no termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público forem executadas. É um absurdo nós dizermos que Goiânia é uma capital verde que simplesmente deposita, compacta no solo tudo que é recolhido nas ruas da nossa cidade, mais de 1.300 toneladas de resíduos todos os dias. Diante desse cenário, me debrucei a estudar a realidade que nós encontramos hoje. Nós já temos no plano diretor, aprovado nos últimos anos, a previsão de um polo industrial na região do aterro. Nós já temos no Código Tributário Municipal a previsão de incentivos necessários para atrair indústrias no ramo de reciclagem, de tratamento de resíduos para aquela região. Mas por que, senhoras e senhores, isso ainda não saiu do papel? Ausência de articulação e de vontade política. É nesse sentido, presidente, que uma das nossas principais propostas nesse sentido é a criação de um polo industrial de logística reversa. Nós precisamos mostrar que Goiânia não é uma capital verde só porque tem muitas árvores, mas porque é uma capital que trabalha a sua consciência coletiva e os laços de cidadania para que o cidadão também seja parte desse processo. A responsabilidade do tratamento dos resíduos não é uma responsabilidade apenas da prefeitura, é primordialmente da prefeitura, mas que precisa dar o exemplo para que o cidadão também seja envolvido nesse processo. Nesse sentido, dentro do nosso plano de governo, já há uma proposição de uma série de medidas que tendem a otimizar esse trabalho dentro de um contexto de avanço, principalmente no que diz respeito à instalação de contêineres nas quadras residenciais da nossa cidade. Nós precisamos facilitar, otimizar, avançar no serviço que é prestado pelos nossos coletores. À medida em que a gente fala da instalação de contêineres, nós temos a possibilidade de trabalhar com maior economicidade, maior eficiência e diminuindo problemas básicos que a gente encontra na nossa cidade, como o lixo sendo levado pela enxurrada em vários bairros e a ausência de um calendário efetivo com data e hora da coleta para passagem do maquinário em cada bairro da nossa capital. Trabalhar com tecnologia, trabalhar com eficiência, trabalhar com rigor na prestação desse serviço é fundamental. Eu acompanho com muita preocupação o debate que hoje se encontra na Justiça a respeito do contrato que foi assinado com o consórcio Limpagim. Outras empresas que participaram desse consórcio questionaram legalmente esse processo na Justiça e eu acredito que é uma situação que ainda tem um desenrolar para acontecer. É um contrato que, apesar do ponto de vista técnico, apresenta suas vantagens potenciais para a administração pública, porque em certa medida atende deficiências que a Comurg ao longo dos anos, não apenas nessa gestão, não vem conseguindo trabalhar, foi feito de forma assoberbada, atrapalhada e apressada pela atual administração, não transparecendo para nós cidadãos se alguns preceitos básicos da administração pública foram cumpridos.
Então, além da instalação de um polo industrial, além de medidas que visam dar mais celeridade, mais segurança para o cidadão no serviço de coleta, nós precisamos trabalhar uma consciência coletiva para que cada cidadão de Goiânia seja parte desse processo e tenha consciência de que nós só vamos ser uma capital verde à medida em que nos tornarmos também a primeira capital lixo zero do país. Isso é uma meta que se implementa em apenas uma gestão? Muito possivelmente não. Isso é um projeto de cidade, isso é um projeto para décadas. Mas se não iniciarmos agora, daqui a 10 anos ele também não estará concluído. Então, é com esse olhar de construção de um futuro, agindo no presente, que a nossa pré-candidatura vem apresentar propostas e soluções para esse tema. Antes de franquear, mas só aproveitando a explicação, falando agora com relação aos resíduos sólidos da construção civil, né? Você já, que hoje ela pode ser uma commodity, né? Trabalhada, beneficiada, pode ser reaproveitado aí na própria confecção de pavimentação, enfim, né? Vários derivados de concreto. A gente pode estar misturando esse agregado que for triturado. O que você imagina também que a gente possa avançar na questão do resíduo sólido da construção? Na questão da logística reversa, eu acho que é um campo enorme para a gente trabalhar com isso, presidente. À medida em que há a instalação de um polo industrial e no Código Tributário a gente já tem a previsão de incentivos fiscais no ITBI, no IPTU, no ISS, precisa haver um trabalho de base de fomento, de incentivo às empresas do setor, a formação de novas cooperativas, a estruturação daquelas que já estão existentes para a instalação nesse polo industrial, para que nós consigamos não apenas trabalhar os resíduos da construção civil, mas também resíduos eletrônicos, mas também a instalação das lavanderias profissionais de Goiânia, o que é um grande problema. Nós temos um número muito alto de lavanderias clandestinas, nós temos um número alto de empresas ligadas ao setor têxtil, que necessitam de uma utilização da água, que podem estar também dentro da previsão legal desse processo. O que eu acredito ser fundamental, presidente, é que nós consigamos juntar as pontas. Conselhos profissionais, o setor privado, o setor cooperativista, e já tive um bom diálogo junto à Organização das Cooperativas do Brasil, com o presidente Luiz Alberto, a administração pública, para que nós consigamos somar esforços e transformar em prática aquilo que já há no papel, aquilo que já há uma previsão legal. O fato de nós termos no plano diretor a indicação desse polo abre caminho para que a gente transforme isso em realidade e potencialize o setor que hoje podemos dizer ser a única indústria efetivamente instalada na nossa capital, que é a indústria da construção civil. Para mim é um orgulho ver que Goiânia é a capital que mais emprega na construção civil depois de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso mostra a força da nossa indústria da construção civil. Agora, isso precisa estar otimizado dentro de um contexto de cidade para que a gente não avance com as desigualdades. Porque hoje Goiânia se tornou uma cidade onde falta teto para o rico, que está se mudando para Senador Canedo, que está se mudando para os condomínios de Bela Vista, e que falta teto para o pobre, que é jogado para Goiânia, que é jogado para Goianira, que é jogado para outras cidades da região metropolitana, tendo que percorrer longas distâncias, lidando muitas vezes com dificuldades do transporte coletivo, longe das estruturas públicas que já estão instaladas nas regiões mais centrais da nossa cidade. Então, construir uma política pública que unifique, que possa seguir o mesmo rumo, eu acho que é a prioridade da nossa pré-candidatura, que vem com esse diferencial. Eu estou num partido que tem coragem para ser oposição ao governo federal, ao governo estadual e ao governo de Goiânia. Mas isso não significa que seja uma oposição histriônica, uma oposição insensata, mas sim uma extrema vontade de abrir as portas da administração pública para além do universo político, para que não seja uma prefeitura da turma do partido A, da turma do partido B, para que seja uma prefeitura de quem entende, vive, ama e trabalha por Goiânia, que creio eu é o caso de todos que aqui estamos. Bacana. Então eu vou abrir a palavra para vocês. Vanessa? Boa tarde. Prazer, Matheus. Sou Vanessa Rocha, engenheira ambiental.
assessora de sustentabilidade aqui no CREA Goiás. O presidente Lamartine comentou com um assunto importante em relação à questão do gerenciamento dos resíduos sólidos em Goiânia. Você fez ponderações e a gente tem o nosso aterro, que deveria ser um aterro sanitário, mas ele não está atendendo a estas questões. Eu só faço umas observações. Ele está tido agora como controlado, que atende parcialmente o que a legislação permite, mas, na verdade, estudos demonstram que ele já não, como se diz, não tem vida útil. Mas, se você olhar o montante dele, já até está além do que seria o viável, e a gente tem uma geração diária bem aquém. Tanto é que, recentemente, foi exposto aí até um lixão, uma área de transbordo que a prefeitura atual tem utilizado, que não atende nenhum requisito. Então, eu faço essa observação para uma proposta de governo, verificar essa questão, que a questão do aterro, ele está sem licença, e é preciso verificar uma nova área que possa atender aí sim ao município de Goiânia com a geração para os próximos 20 anos. Então, fica essa observação. E que, claro, faça a captação do chorume, o tratamento e também dos gases, como um aterro deve funcionar. Então, é factível também se pensar em gerar energia, como a captação do gás metano. É interessante que você pontuou sobre essa questão das caçambas e tal, mas eu creio que pode-se avançar um pouco mais na questão da educação ambiental e outras iniciativas. Não sei se você chegou a pensar, a questão da compostagem, porque a maioria do resíduo que a gente gera no nosso dia a dia é composto por material orgânico. Então, diminuiria o volume que chega nos aterros, e também os incentivos à questão da coleta seletiva. Nesse sentido dos recicláveis, que é uma outra porcentagem, nesse sentido e com a legislação atual, como que está o seu diálogo, o seu planejamento em relação à questão da coleta seletiva que está funcionando em Goiânia? Aí eu já vou mudar para outro ponto, que é em relação à drenagem urbana do nosso município. A gente está passando por transformações climáticas, as chuvas estão sendo cada vez mais torrenciais, com maior volume. Goiânia tem demonstrado que não está preparada. Temos, não sei se é do seu conhecimento, um plano de drenagem urbana que está em construção, em contrato isso com a UFG. E aí eu queria também ouvir nesse sentido quais são as suas propostas, os seus diálogos em relação à drenagem urbana de Goiânia. Obrigada. Comentando um pouquinho sobre a questão da coleta seletiva, veja que nós temos um índice muito baixo de reciclagem aqui em Goiânia. A estimativa hoje é de apenas 6%, diante de tudo aquilo que poderia receber um melhor tratamento e uma melhor destinação. Se todas as obras foram feitas no aterro sanitário para que nós não tenhamos mais a interdição do transbordo, para que o chorume não seja depositado no lençol freático, que os 40% alinhados no TAC com o Ministério Público sejam de fato repassados para a iniciativa privada, nós temos uma vida útil de só 17 anos para o aterro sanitário, que do ponto de vista de política pública é muito curto. Encontrar uma solução para isso é fundamental. Agora, esse, acredito eu, é um debate que precisa ser feito a respeito do modelo junto à sociedade. Esse novo terreno, esse novo aterro, vai seguir os mesmos moldes de um aterro público? Nós vamos buscar a iniciativa privada para construir uma parceria público-privada que proporcione a construção e a efetivação de novas áreas para depositação, para depósito desses resíduos por meio de parcerias público-privadas? Eu acredito que esse é um debate que precisa envolver a cidade, para que nós não repitamos modelos que ou já estão ultrapassados ou que abrem brechas para que maus governos, para que governos incompetentes tenham ingerência sobre a administração pública. A questão da educação é fundamental, porque
Eu nasci em 1993, então eu lembro da escolinha da gente falar da importância do cuidado com a água, do cuidado com o lixo, e parece que esse debate e essa importância desse tema foi sendo esquecida diante de outras prioridades que a vida contemporânea nos traz. Mas resgatar isso como uma necessidade do presente é fundamental para que a gente não repita em Goiânia situações que nos preocupam hoje a nível de Brasil. Quanto ao plano de drenagem da capital, é muito triste saber que uma cidade de pouco mais de 90 anos não tem esse plano de drenagem até hoje, mesmo há várias décadas, tendo um processo de adensamento, de aumento no nível da construção civil, que trouxe os problemas muito práticos para o cotidiano da população. Eu acompanho por notícias, pela imprensa e por amigos que têm na vida acadêmica o trabalho que hoje é desenvolvido pelo professor Kleber Formiga, na UFG, para a criação desse plano de drenagem. Enquanto jornalista, já acompanhei muitas vezes áreas de risco na nossa cidade. Estive recentemente na Vila Roriz, que é uma das áreas de alagamento que nós temos na cidade, e não podemos nos esquecer que esta é uma situação onde a desigualdade social também exerce um peso muito forte, porque as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, as pessoas que vivem em áreas de risco, estão muito mais sujeitas aos prejuízos, aos riscos que essas situações nos trazem. São hoje 99 pontos de alagamento na capital e a prefeitura lava as mãos diante dessa situação, colocando uma placa de que é uma área sujeita a alagamento, evite transitar. Isso é muito aquém das necessidades que nós temos enquanto cidade. E veja que numa capital que possui os maiores parques da América Latina, que tem grandes extensões de área verde, nós ainda não avançamos, e espero que o plano de drenagem nos ajude na construção dessas soluções mais práticas, de ações mais efetivas, na construção de áreas alagáveis para a nossa cidade. Nós precisamos ter projeções de onde nós vamos permitir que o caminho da água aconteça. Eu moro hoje no Jardim Atlântico. Esse é um problema que eu vejo da minha janela. Basta uma chuva fina para que a gente transborde ali na avenida ao lado do Parque Cascavel. Então, buscar soluções para isso e explicar o que é feito para a cidade, compartilhar isso com a comunidade, eu acho que é fundamental até para que a gente quebre esse paradigma de que obra que o cidadão não vê é obra desnecessária. Uma visão eleitoreira, fisiológica, ultrapassada, arcaica e que faz com que a nossa cidade caminhe para trás e não avance como todos nós desejamos. Jorge? Boa tarde. Meu nome é Jorge, eu sou funcionário civil e estou como gerente de fiscalização. Durante todas essas falas iniciais, você pontuou uma questão estratégica, que é a questão da ingerência. Então, nós estamos falando de situações, anomalias que ocorrem na cidade, que poderiam ser mitigadas ou prevenidas por ações técnicas contundentes. E aí nós nos deparamos com o de sempre, que são cargos técnicos sendo ocupados por agentes políticos, por personalidades políticas, sem profundidade técnica, tomando decisões que não são técnicas. Você é capaz de se comprometer que os cargos de gerência, diretoria, superintendência em órgãos técnicos sejam absolutamente ocupados por profissionais qualificados, habilitados, profissionais legalmente habilitados para essas atividades de engenharia? Eu acho que esse é o diferencial, inclusive, de uma candidatura que busca se viabilizar e se estruturar baseado no apoio popular e não somente no apoio político. Eu não sou filho de político, eu não sou apadrinhado de político, é a minha primeira candidatura a um cargo executivo, nunca ocupei cargo público anteriormente. Talvez eu tenha mais inexperiências do que experiências na política. Mas o que isso revela? Que a gente tem um compromisso com a municipalidade. Eu sou empreendedor também. Além da minha carreira na televisão, eu tenho uma agência de comunicação com 10 anos de atuação. E mesmo na minha rotina de pequeno empresário, eu já aprendi que a gente só consegue realizar alguma coisa se a gente formar um bom time. Na atual situação de Goiânia, em que a administração pública foi depredada, em que a estrutura de muitos órgãos foi desmontada, em que nós tivemos um aparelhamento completo das estruturas de poder por apaniguados, por aliados políticos,
por amigos, por bajuladores, por puxa-sacos, nós só vamos conseguir reverter essa situação se nós construirmos uma próxima gestão municipal com os melhores da cidade, e não com uma turma fechada dentro de um partido político, dentro de um diretório, bitolada a partir de um líder que se coloca como messias, seja à esquerda, seja à direita. Esse personalismo da política e essa vontade de governar só com os seus é um grande mal a ser combatido. E de que forma que a gente vem construindo uma proposta nesse sentido para transparecer credibilidade, confiança e compromisso para a sociedade? Na criação de um novo organograma municipal. Veja que hoje nós temos 29 secretarias ou pastas ou estruturas que têm status de secretarias e poucas delas implementam políticas públicas que estão visíveis para a nossa sociedade. Vou fazer um parêntese para colocar a questão do trânsito aqui em debate. Veja que mesmo em situações que deveriam ser comemoradas pela cidade, como o recapeamento de ruas, a revitalização de alguns trechos de asfalto, nós temos problema, que há sequer o cuidado de instalação de uma faixa de orientação para os motoristas desviarem, para os motoristas fugirem ali daquela obra nos horários de pico da nossa cidade. Nesse sentido, eu proponho uma redução do número de pastas para 12 pastas que vão desenhar políticas centrais da administração, executadas por meio de administrações regionais. Ter uma gestão que esteja compromissada com a cidade envolve, sobretudo, diminuir o número de comissionados, desse cabide de empregos que muitas vezes só sustenta uma máquina de favores, e ter um compromisso, principalmente dos conselhos de classe, para a indicação de quadros técnicos que possam fazer parte de implementação dessas atitudes. Dentro do meu partido, dentro do PSDB, nós temos pessoas muito valorosas. Nós temos quadros de profundo conhecimento da sociedade, mas isso é insuficiente para fazer uma gestão. Isso não basta para montar uma nova administração para a Prefeitura de Goiânia. Então não há somente esse compromisso em preencher esses cargos com profissionais técnicos, capacitados e dispostos a implementar políticas públicas, mas há também um reconhecimento de que essa é uma necessidade que eu, enquanto prefeito, e espero ser o prefeito mais jovem da nossa história, terei à frente dessa administração. Cid? Matheus, só conseguindo essa linha que o Jorge colocou aqui, eu não sou engenheiro não, mas trabalho aqui no CREA, e tenho colegas aqui muito qualificados para fazer pergunta técnica, mas eu estou aprendendo também muito aqui no CREA. Mas eu moro aqui em Goiânia há 40, quase 50 anos. E desde que, como você, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos lá no Grupo Jaime Câmara, e eu vejo que um problema grave nessa cidade é a Comurg. E embora eu seja jornalista, eu nunca consegui entender qual é o papel da Comurg. Assim, eu nunca consegui entender qual é a dinâmica dela de funcionamento. Eu não sei se ela é uma companhia, se ela é uma agência, se ela é braço de uma secretaria. O que a gente sabe é que volta e meia tem escândalo, e dentro dessa linha que o Jorge falou, lá parece que é muito cabide de emprego. O meu questionamento eu quero ouvir a sua ideia sobre o que é a Comurg. Você já conseguiu compreender qual é o papel da Comurg, e num hipotético governo seu, numa hipotética administração sua, a Comurg continuará sendo um problema ou será uma solução, Matheus? A Comurg precisa se transformar numa companhia municipal de obras públicas que são de implementação e de execução rápidas. Nós temos áreas da nossa cidade que hoje estão simplesmente abandonadas pelo poder público e que carecem de serviços de urbanização que não estão relacionados à coleta de lixo ou varrição de ruas, já que houve um avanço nesse debate em relação à terceirização desse serviço para a iniciativa privada. Mas nós temos a necessidade de zeladoria da nossa cidade. Vejamos o serviço de iluminação pública. E eu não vou falar dos Jardins Gramado, que eu visitei na região noroeste, que tem pouco mais de 300 lotes, que tem áreas públicas que são tomadas pelo mato, onde o incêndio causa medo e pavor nas pessoas na época de seca, e o mato se torna abrigo para bandido quando não está chovendo. Mas vamos falar do Lago das Rosas. O Lago das Rosas é um local onde a iluminação pública é vergonhosa e a ausência de lâmpada faz com que as pessoas não frequentem aquele lugar. É o coração da nossa cidade. Um fato que é corriqueiro em toda a administração pública
que é a verba do cidadão, o dinheiro do cidadão ser gasto nas áreas centrais e as pessoas da periferia ficarem à mercê do esquecimento, é ainda mais agravado na nossa atual situação, porque sequer isso acontece. Tanto as áreas mais centrais como as mais afastadas estão completamente abandonadas. Então, Cid, o que eu vislumbro para a Comurg é, primeiro, um processo de pente fino efetivo, que foi abafado na Comissão Especial de Inquérito instaurada na Câmara de Vereadores por meio de barganhas políticas, por meio de troca de favores, por meio de mudanças de secretariado, por meio de uma política vil, e isso todos nós vimos acontecer há poucos meses, um processo de auditoria que realmente identifique qual a força de trabalho dessa empresa, porque o problema da Comurg não são os coletores. O problema da Comurg são os altos salários de pessoas que sequer são vistas nas suas instalações. São os comissionados que entra gestão e sai gestão nesse ping-pong que PT e MDB fizeram nos últimos 24 anos em Goiânia e instalaram dentro de uma empresa municipal. Então eu vislumbro a Comurg como uma empresa mais enxuta, com um escopo muito bem definido e principalmente voltado para os serviços de zeladoria urbana, para a iluminação pública, para a construção de praças, para a arborização, para a reforma de pequenas reformas de CIMEIs, para reformas de quadras esportivas, para a construção de centros comunitários que possam fazer com que a população ocupe a cidade. E isso só vai acontecer dentro de uma ótica de gestão descentralizada. Por que eu falo em reduzir as secretarias e instalar as 7 administrações regionais de Goiânia? Porque é por meio dessa visão que nós vamos conseguir fazer uma divisão com equidade do nosso orçamento público. A partir do momento que nós enxergarmos as 7 regiões de Goiânia, que têm entre si populações muito semelhantes, a população da região noroeste, da região sul, da região leste, sempre gira em torno de 230 a 280 mil habitantes em cada uma das nossas regiões. Nós vamos ter clareza de onde o dinheiro das pessoas está sendo investido para que isso retorne em benefício para as comunidades e não apenas de forma concentrada nas áreas mais centrais da nossa cidade. Antônio de Pádua. Vou tocar de novo no assunto do aterro, mas só para complementar alguns pontos que não foram abordados. Na verdade, ali hoje é um lixão, não é um aterro controlado, porque acho que nem está mais pesando lá mais do que chega. Mas o que chega de resíduo da construção é 60% do volume lá. E volume não, do peso. E tem uma resolução do CONAMA de 2003 que não permite mais você levar resíduo de construção para o aterro. Então a primeira providência seria parar de receber resíduo de construção. Só com isso a vida útil dele já iria aumentar bastante. E o resíduo de construção, a nossa sugestão é reciclar. Nós visitamos lá Rio Preto, lá funciona muito bem a reciclagem do resíduo e fabrica artefato com o resíduo reciclado. Faz tubo, meio-fio, calçada, banco, até casinha para gato, fabrica lá. E aqui em Goiás nós visitamos lá Chapadão do Céu. Lá tem uma usina, funciona muito bem. É uma cidade pequena, 28 mil habitantes, mas funciona bem. Então, não é preciso ser nenhuma metrópole para colocar em funcionamento a reciclagem dos resíduos. Os ecopontos aqui recebem o resíduo de construção, separa, né, recebe já separado o resíduo e encaminha para o aterro. Então, se não devia estar recebendo, o ecoponto também não deveria enviar para lá. O ecoponto deveria reciclar no próprio ecoponto e aumentar também, que são só 4, a gente precisaria pelo menos uns 15. Então tem muita coisa a ser feita nessa área dos resíduos. E com relação à coleta seletiva, a informação que a gente tem não chega aos 6% que você falou, não. É bem menos que isso. É em torno de 3%, por aí. Mas visitando as cooperativas, metade do que é recebido não serve para aquilo, ele é encaminhado para o aterro. Então, na verdade, é pouco mais de 1% que é reciclado. Falta orientação para a população
como que deve ser encaminhado para a coleta seletiva, que tipo de resíduo pode ser encaminhado para a coleta seletiva. Isso é uma providência importante e nós entendemos que só através do ensino nas escolas, para as crianças, é que vai mudar a cultura disso. Porque atualmente é muito mal feito, muito mal conduzido e não se aproveita quase nada. Podia ser muito mais do que isso. Você tocou no assunto da Vila Roriz. A Vila Roriz, ela fica abaixo do nível do João Leite. Então, é uma solução difícil, mas o município tem que procurar uma solução para isso. O que fazer com aquele pessoal da Vila Roriz? Deslocado ali, quanto vai custar isso? Isso é um problema muito sério. Mas, como você falou, aquilo ali é do Rio. Aquilo ali não deveria ter sido ocupado. Mas, da mesma maneira que a Vila Roriz, tem outros pontos aqui em Goiânia que o pessoal insiste em ocupar. E a falta de fiscalização é muito grande. Há pouco tempo, nem tão pouco tempo assim, o CREA fez um levantamento, 85% das obras, das construções, não tem alvará, porque a fiscalização não funciona, não existe fiscalização, nem de construção, de trânsito também não existe. Então, esse problema que já foi abordado e levantado pelo Jorge, também seria importante demais você apresentar para a gente uma proposta de como melhorar essa fiscalização. Veja que hoje nós temos a importância de reforçar um vínculo, que é o vínculo de cidadania. Quando a gente pontua que a administração pública não faz o seu papel no que deveria em relação à coleta de lixo, a mensagem de desleixo, de menosprezo, de incompetência que é transmitida para a população faz com que o cidadão porco também jogue o papel de balinha pelo vidro do seu carro. Eu acho que construir esses vínculos de cidadania é o que vai permitir que a gente tenha uma resolução efetiva desse processo e desses problemas a longo prazo. Veja que nós encaminhamos de gestões que lidam com a questão do lixo há vários anos. Eu acompanhei a gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, que também teve esse mesmo problema, que também teve esse mesmo dilema. A situação do aterro não é uma novidade dos últimos anos. Mas à medida em que a gente percebe que estamos muito próximos de um ponto de não retorno, a necessidade é de que a gente intensifique esse trabalho e possa dar as mãos, e a construção de uma proposta que tenha uma fiscalização mais efetiva é fundamental. Dentro dessa reestruturação, eu vejo que há uma necessidade de transformação e de reestruturação da nossa AMA, da nossa Agência de Meio Ambiente, do nosso setor de regulação de obras públicas, e aí identificar como é que nós vamos fazer isso junto a uma Secretaria de Obras, junto a uma Secretaria de Planejamento Urbano, é fundamental para que a gente tenha ainda mais a experiência dos nossos engenheiros atuando nessa frente de fiscalização. Roberto. Boa tarde, Matheus. Meu nome é Roberto Viana, estou aqui na assessoria do presidente Lamartine, responsável pelos jovens profissionais e por algumas inovações que a gente acaba tendo a oportunidade de compartilhar com outros CREAs também, trazer de lá para cá e daqui para lá. E uma pauta que eu sempre venho batendo, inclusive a ideia é levar isso para todos os candidatos, é sobre ações voltadas aos jovens, principalmente na temática do empreendedorismo. Aqui em Goiânia, uma pesquisa que saiu no ano passado apresentou 500 edifícios, 500 prédios abandonados entre públicos e privados, em que não existe uma solução, pelo menos não a curto prazo, para que eles sejam ocupados. E qual era a proposta? Que a prefeitura, em parceria com esses órgãos públicos ou com a iniciativa privada, desenvolvesse ali uma estrutura de coworking público, ou um coworking, um espaço destinado para que os jovens, principalmente, que tivessem a intenção de empreender ou desenvolver a sua produção como profissionais autônomos, muito comum aqui, principalmente entre os jovens engenheiros, profissionais do sistema, tivesse a oportunidade de se desenvolver ali, porque eles não têm essa estrutura no início de carreira e que não custaria tanto para o município, porque o proprietário poderia estar como sócio, como parceiro ali daquele empreendimento. Queria saber se isso faz parte do seu plano de governo, queria entender um pouco sobre as propostas voltadas para os jovens, principalmente nessa temática do empreendedorismo, por favor.
e do avanço na interpretação do que é gerar ocupação e renda, né? Quando a gente fala da necessidade de criação de novas oportunidades para a nossa juventude, é fundamental compreender que o mercado de trabalho é dinâmico, que as dinâmicas da relação de trabalho vêm se alterando ao longo do tempo e que o ensino transformador é aquele que mostra a capacidade que cada um de nós tem de empreender dentro do seu próprio projeto de vida. Eu fico muito entristecido quando eu passo, por exemplo, na Avenida Anhanguera e vejo uma das joias da nossa arquitetura, que é o prédio do antigo BEG, tomado por pichações, numa situação de descalabro e abandono no coração da nossa cidade. Eu fico muito triste quando passo em frente ao Jockey e vejo que uma das joias de Paulo Mendes da Rocha está naquela situação em que é um aparelho público inservível para a comunidade. E ontem mesmo estive junto com representantes do Jockey que me apresentaram uma proposta que já foi levada ao ex-prefeito Paulo Garcia, que já foi levada ao ex-prefeito Iris Rezende, que já foi levada ao atual prefeito Rogério Cruz, que até hoje não saiu do papel, mesmo tendo como debate hoje na cidade o projeto do Centraliza, que é de uma nova utilização e de um salvamento mesmo da obra do Jockey Club. Eu acredito que compreender melhor a proposta que vocês têm para a implementação desse coworking público para os engenheiros faz muito parte daquilo que a gente pensa, principalmente para o jovem que rala, e eu tenho dito isso nos lugares que eu passo, é aquele jovem que está estudando, que está se sentindo desafiado, que muitas vezes não consegue compreender ainda a dinâmica do mercado de trabalho no qual ele está inserido e que precisa de apoio para que ele seja também um esteio da nossa sociedade, para que a gente também consiga reter esse jovem na cidade de Goiânia, para que ele seja um agente de colaboração da nossa cidade. E eu tenho certeza que do ponto de vista de investimento público, a gente não está falando de nada impossível ou inviável, principalmente porque a gente está trabalhando com o futuro desses jovens. Quero muito conhecer aí os detalhes dessa proposta de vocês para que a gente consiga se comprometer na implementação e na viabilização dela, caso o nosso projeto seja o escolhido pela população de Goiânia. Bacana. Mais alguém quer? Ah, tá. Só um pouquinho, Rodrigo. A Maria do Socorro, você e você. Matheus, eu sou da assessoria institucional do CREA, sou engenheira civil por formação, funcionária de carreira do CREA e assessoro na parte política com o presidente Lamartine. E eu ouvi o discurso de cabide de empregos, permutas, que é uma coisa nociva à parte política. Qual o artifício de negociação, porque política é negociação, né? Há o interesse daqui e se negocia. A boa política se negocia de uma maneira positiva. Qual a forma que você vai tentar sair desse ciclo vicioso que a gente existe na nossa sociedade da má política? O nosso movimento de pré-campanha tem o nome Goiânia Tem Coragem. Eu acho que a coragem é um atributo fundamental para que a gente não se perca nos mesmos caminhos que já são trilhados na política. Acredito que seria muito incoerente e até de difícil compreensão por parte do eleitor e da sociedade que eu me apresentasse como um candidato jovem, que espera ser o prefeito da renovação na nossa cidade e viesse trilhando os mesmos caminhos das candidaturas de gabinete que se arvoram apenas nos apoios políticos ou nas máquinas de favores que se tornaram muitas vezes a administração pública. Por esse motivo que nós temos dedicado muito tempo e muito cuidado na construção de um plano de governo que represente as demandas do município, que podem e devem ser implementadas junto com setores da sociedade, e não meramente pela administração municipal. Acredito eu que é por meio de um plano de governo com apoio popular, compreendido pelo cidadão e não apenas engavetado no Tribunal Eleitoral, que é o que acontece há muitos e muitos anos. Nós temos uma demanda da legislação de que se apresente um plano de governo, mas não há muitas vezes a mínima conferência entre o mandato e aquele documento que foi protocolado no TRE. Portanto, acredito que o momento hoje é de debatermos a cidade,
construirmos um plano de governo que busque validação popular por meio do voto e um prefeito eleito com um plano de governo ratificado pela população tem o respaldo da vontade popular e essa vontade popular ser o fiel da balança nessas negociações. Acredito eu que os nossos próximos 37 vereadores, cada um a seu modo, cada um representando o seu segmento, cada um defendendo o seu bairro, estará imbuído também de um profundo sentimento de realizar um bom trabalho. Eu quero acreditar na boa vontade daqueles que se dispõem para a política, porque é isso que me move e move tantas pessoas que eu conheço. E apresentar um projeto ratificado pela população traz essa possibilidade de negociação a partir das ideias e não a partir dos cargos. Nós lidamos com uma situação que sequer é responsabilidade do atual prefeito Rogério Cruz. Ele assumiu o mandato em meio a uma tragédia, que foi a perda de Marguerite Vilela. Mas isso, a ausência de uma ratificação do voto para que ele exercesse o mandato, fez muito mal para a nossa cidade, porque tornou a gestão extremamente fisiológica, extremamente fechada nos gabinetes. E o resultado disso está claro. A gestão foi colocada a serviço dos políticos e não a serviço do cidadão. Eu não tenho a expectativa de que nós tenhamos negociações fáceis, que isso seja resolvido apenas em conversas amigáveis. A ocupação de espaços de poder e o exercício administrativo trazem consigo, evidentemente, conflitos, desafios, necessidades muito específicas de convivência e de negociação. Mas o que me move é a crença de que, por meio de um projeto ratificado pela população, a gente tem a melhor arma possível, que é a disposição da cidade em construir um novo futuro. Então essa é a linha em que eu pretendo continuar trabalhando. Rodrigo? Boa tarde, Matheus. Meu nome é Rodrigo Fleury. Agora há pouco você disse sobre o compromisso com a verba pública, né? E de fato eu gostaria de saber quais seriam suas propostas e forma de agir em relação a isso. Explico. Há alguns anos houve um recapeamento da Avenida 85. Agora está havendo novamente, né? Quebrando um serviço já realizado para se poder fazer, salvo engano, alguma ancoragem para estacionamento de ônibus, etc. E refazendo o recapeamento já feito há pouco tempo. Da mesma forma, na Avenida T9, há 5, 6 meses houve esse recapeamento de quase toda a extensão da avenida. Há 2, 3 semanas, salvo engano, a AMA fez algum serviço de retirada de árvores, acredito eu que podres, né, para evitar queda, etc. Mas nesse serviço de retirada de árvore, estragou próximo ao canteiro, então quebrou o asfalto, então vai ser necessário novamente um recapeamento. Então é dinheiro público sendo gastado atrás de dinheiro público. Da mesma forma, a prefeitura faz um serviço, vem a Saneago, que é uma entidade de economia mista do Estado, né? E depois termina de fazer uma quebra do serviço já recapeado para arrumar a rede de esgoto. Você disse que teria autonomia também em relação à esfera dos demais poderes, seja União, Estado e demais entes. Então eu queria saber como é que seria essa forma de diálogo do município com a questão estadual, eventualmente federal, e também o compromisso com a verba pública nesse sentido, que é gastar dinheiro, refazendo serviço e fazendo novamente. No espectro político que nós temos hoje, no panorama das pré-candidaturas que estão colocadas para a Prefeitura de Goiânia, a nossa pré-candidatura é a única que se posiciona no centro ideológico. Ser de centro não significa ter a ética elástica, não significa ter a moral flexível, como muitas vezes a gente vê no centrão do Congresso Nacional. Estar no centro ideológico é reconhecer que a gente vive num país de dimensões continentais, com grandes problemas administrativos, com dificuldades que são fruto da ausência de uma cultura e de uma formação política na nossa sociedade, mas que é chegada a hora da nossa geração ocupar espaços de poder num sinal de renovação, que convoca as pessoas que são mais experientes e que têm um compromisso com a máquina pública para construirmos novos modelos administrativos. Nesse sentido, por estar no centro do debate, eu acredito que há uma condição de diálogo muito possível a ser estabelecida com os governos. Eu acredito que a campanha ela tem prazo para iniciar e prazo para acabar.
Não é possível fazer campanha, continuar dando prosseguimento a uma disputa eleitoral quando se está num mandato. E esse é o grande risco que eu vejo hoje quando a gente observa as candidaturas que estão na extrema esquerda e que estão na extrema direita. Das candidaturas que querem radicalizar e colocar a prefeitura a serviço de novos grupos políticos e não a serviço do cidadão. Dessa forma, eu faço críticas muito contundentes hoje aos governos já estabelecidos, mas acredito que a minha própria trajetória profissional me mostra a importância do diálogo à medida em que a gente quer construir soluções. Então eu pretendo ser um prefeito que é parceiro do governo do estado, um prefeito que é parceiro do governo federal e que vai, com humildade e disposição, buscar soluções e possibilidades para a nossa cidade. Eu não acredito em extensão de campanha eleitoral. Após o segundo turno, a disputa acaba e todos precisamos trabalhar pela nossa cidade. Essa é a minha percepção e é o pensamento que eu tento construir e efetivar hoje, dia após dia, à frente do PSDB Goiânia, partido do qual eu tenho a honra de ser o atual presidente. Quanto ao uso do dinheiro público, veja que nós temos hoje um orçamento de mais de 8 bilhões na nossa cidade. E mesmo assim, Goiânia, uma cidade rica, vai fechar esse ano com um déficit de 400 milhões de reais. Nós nunca tivemos tantos comissionados como agora na Prefeitura de Goiânia. Nós nunca tivemos tantas obras mal executadas, mal planejadas, ações descoordenadas na gestão municipal. De 36 obras previstas para a educação, até agora só uma foi para frente. E no último fim de semana nós vimos uma escola abandonada pegar fogo e ser completamente destruída na nossa cidade. Porque a obra parada não é só a demora para que o serviço chegue no cidadão, é também o dinheiro público indo para o ralo. Eu acho que isso é construído, primeiro, com um orçamento participativo. Como a gente fala de uma gestão descentralizada, você precisa democratizar o investimento público. Não é possível que se invista somente nos bairros ditos nobres da capital. Nós precisamos levar dignidade, serviço público, zeladoria, infraestrutura para as pessoas que hoje ocupam bolsões populacionais enormes da nossa cidade e que muitas vezes se sentem abandonadas. À medida em que constrói-se um governo descentralizado, prevendo administrações nas 7 regiões da nossa cidade, a gente consegue fazer uma divisão com mais equidade desse orçamento, identificando as demandas de cada região a seu modo. Evidente que em alguns locais nós vamos precisar falar de investimentos mais vultosos em infraestrutura, em outros para a atração de empresas, para a geração de empregos qualificados. E eu acho que é esse planejamento orçamentário que vai nos permitir ter uma visão de Goiânia não apenas nos próximos 4 anos, mas nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 40 anos. Eu lamento muito que Goiânia, que é uma cidade fruto da coragem de Pedro Ludovico, fruto da coragem de Atílio Corrêa Lima, fruto da coragem de quem não se prendeu às amarras da velha política, se veja hoje, com um pouco mais de 90 anos, caminhando ao léu, sem uma visão de onde quer chegar, sem uma perspectiva de futuro, sem explicar para a sociedade, para aqueles que fazem parte da sua história e para aqueles que constroem o seu futuro, quais são as nossas prioridades, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas perspectivas. Então, trabalhar esse orçamento de uma forma participativa, de uma forma coletiva e de uma forma melhor distribuída, eu acho que é um passo fundamental para que a gente não tenha esses erros que às vezes não são tão fruto da incompetência, mas da vontade administrativa de instalar o problema para vender a solução. A gente sabe que em casa limpa não tem lugar para esconder sujeira. Se a casa estiver limpa, se todos os cômodos estiverem organizados, não tem tapete para botar a sujeira embaixo. Então a gente sabe que isso é um ponto fundamental para que a gente organize a máquina pública e não tenha mais brechas para o dinheiro ser escorrido pelo ralo. Viviane? Boa tarde, meu nome é Viviane, sou engenheira ambiental civil, assessora da sustentabilidade aqui do CREA Goiás. Nós sabemos hoje a problemática grande que é a questão do trânsito, não só em diversas cidades brasileiras, em especial aqui em Goiânia. Qual seria a sua proposta para melhorar, né, tratar esses gargalos que existem hoje aí, que é bem gritante no nosso trânsito de Goiânia hoje,
uma vez que nós temos aí a Secretaria de Mobilidade Urbana e, assim, ao meu ver, como profissional, não tenho visto tantos benefícios hoje voltados, né, dentro da engenharia. Então, gostaria de saber alguma proposta voltada também dentro das cidades inteligentes, alguma tecnologia, algo assim que seja benéfico, né, para melhorar essa problemática no trânsito. Veja que a estrutura administrativa da Secretaria de Mobilidade é um erro. A minha proposta é acabar com essa secretaria e criar a Companhia de Engenharia de Tráfego de Goiânia, uma autarquia com técnicos à disposição para reestruturar a nossa malha viária. Nós temos, e aí eu estou frente a engenheiros, eu posso não ser tão preciso nos meus dados, mas me corrijam que eu estudei bastante para enfrentar essa jornada. Mas nós temos hoje uma malha viária de mais de 100 mil quilômetros em Goiânia. E o nosso olhar para as 200 vias arteriais, que tem problemas crassos, erros básicos. Veja que uma avenida Anhanguera, que vai de Senador Canedo a Trindade, é uma via com uma velocidade tão reduzida. E agora vem uma proposta absurda de pedestrianização da Avenida Anhanguera. Que erro! Cadê a política pública para transformar a Avenida Anhanguera numa via expressa? Para a gente reduzir o número de interseções, para a gente dar fluidez no tráfego, para a gente permitir que o cidadão de Senador Canedo, ou de ônibus, ou pelo BRT, ou pela sua moto, ou pelo seu veículo, consiga trafegar pelo menos 60 por hora na Avenida Anhanguera. Cadê a criação de estacionamentos públicos ao longo desse trajeto, para que a gente incentive o transporte multimodal? Quem em Goiânia hoje para o carro no estacionamento e pega um ônibus, coisa que acontece em qualquer lugar do mundo? Não estou falando só de Brasil. Então, ter essa percepção de que algumas medidas não dependem necessariamente de dinheiro, mas de conhecimento técnico, é que é o norte do trabalho que hoje a gente desenvolve. Nesse sentido, criar a Companhia de Engenharia de Tráfego é o primeiro passo desse projeto. Eu tenho buscado informações a respeito do nível de semaforização de Goiânia. Eu tenho uma percepção pelas conversas preliminares que já tive com colegas, com especialistas da área, de que nós temos uma semaforização acima do necessário em vias em que isso talvez não se justifique. Trabalhar um redesenho do trânsito de Goiânia exige um trabalho que eu sozinho não sei compreender unicamente, mas ter essa visão de que, levando técnicos para ocuparem esses postos, em que a gente não precisa ter uma secretaria que é uma máquina de arrecadação, mas uma máquina de segurança para pedestres, para motoristas, uma máquina de promoção da qualidade de vida, é fundamental. Porque o cidadão que perde o seu tempo no trânsito, que não sabe se vai levar 15 minutos ou 1h30 para ir de um ponto a outro da cidade, porque pode ser surpreendido com uma obra mal planejada no caminho, pode ser surpreendido com as dificuldades que a gente encontra, fruto muitas vezes da falta de uma política pública de educação para o trânsito também, é fundamental. Nesse sentido, acho que a criação da Companhia de Engenharia de Tráfego é um passo importante para que a gente avance no nível técnico. Pessoal, estamos encaminhando para o encerramento. Doutor Divino, gostaria da sua pergunta e eu faço o encerramento. Matheus, meu nome é Divino Terence Xavier, eu sou advogado, estou na Procuradoria Jurídica do CREA, que há mais de 32 anos. Certo? O que eu vou comentar com você é o que a colega Viviane acabou de falar sobre o trânsito. Né? Eu moro na cidade de Jardim, e da cidade de Jardim até aqui no CREA são 9 quilômetros. Né? Então, eu faço todo dia, de manhã e à tarde. Então, é um sacrifício do trânsito aqui de Goiânia, tanto para o cidadão que mora na cidade, ou quem trabalha aqui. Por exemplo, essas principais vias, né? Anhanguera, a Castelo Branco, a 24 de outubro, etc. Então, toda a esquina, né, as quadras são bastante curtas e toda a esquina tem um semáforo, certo? Ela cruza toda a esquina, tem um semáforo e o semáforo não é sincronizado. Então, um abre, o outro fecha, aquela confusão toda. Então, eu sempre falo, o que me cansa aqui em Goiânia é o trânsito, é o problema de falta de técnicas, né, no trânsito. Então, às vezes é o seguinte, é tão curto o espaço que o semáforo abre, né, passa uma parte só dos carros e os outros não conseguem passar. Vou te citar um exemplo recente, aqui no Tribunal de Justiça. Você vem pela X. Chateaubriand, vira à direita ali, hoje virou mão, em frente lá o tribunal, colocar mais um semáforo. Então, para chegar no 85, tem um semáforo, um espaço muito curtinho,
Ali não cabe os carros, eu nem passo lá mais, porque sempre está congestionado, em razão da quantidade de semáforos. Nós estamos falando, eu acho que 30% dos semáforos, se for uma coisa assim, de forma racional, seria o suficiente. E outra coisa, além do mais, você pega aqui ó, o viaduto aqui da BR com Anhanguera, certo? Ali, se você quiser ficar o dia inteiro contornando o viaduto ali, tem como. Então, é um absurdo aquilo ali. Então, quem às vezes vai para o Jardim Novo Mundo e tal, e quem vai para sair para Anápolis e para os outros bairros, certo? Toma conta da avenida, e quem vai para o Jardim Novo Mundo acaba ficando travado no trânsito. Por quê? Porque as pessoas estão rodando ali, podem rodar. Então, teve uma época que até que foi nomeado um diretor de trânsito aqui na Prefeitura de Goiânia, o que ele até questionou, cara analfabeto, ser diretor de trânsito, né? No mínimo teria que ser um engenheiro de tráfego, né? O CREA questionou, entrou na justiça, aí o que a justiça diz? Não, é cargo político, o administrador coloca quem ele quer, entendeu? Então, isso é um absurdo, que nossos colegas já falaram. Então, eu acho o seguinte, para ser secretário de saúde tem que ser médico, para ser da procuradoria tem que ser advogado. Da área técnica da engenharia, nós temos mais de 300 diferentes modalidades de engenheiros, certo? Então tem engenheiro para todas as modalidades, para utilizá-lo, para ter uma administração a contento, para não deixar a população sofrendo igual o trânsito aqui de Goiânia, porque eu conheço várias capitais do Brasil, já viajei bastante da viagem ainda, o nosso trânsito aqui já passou de caótico, nem é considerado caótico mais, certo? Então você gasta aí, esses 9 quilômetros que eu faço, dependendo do horário, eu gasto 1 hora para rodar 9 quilômetros, né? Isso, todos os colegas aqui também passam por isso. É isso que eu queria só complementar o que a colega Viviane falou. Doutor Divino, permita-me recordar a memória do professor Nion Albernaz, prefeito de Goiânia, entre 97 e 2000, pelo meu partido PSDB. O professor Nion teve a ousadia e a coragem de trazer soluções inovadoras para a capital. Acertou em algumas delas, se equivocou em outras, mas teve disposição, vontade política e coragem para o trabalho, porque sem coragem a gente não realiza na administração pública. E foi justamente nesse sentido que nós temos hoje uma 85 estruturada, uma T63 estruturada, que nós permitimos o crescimento e a alavancagem de negócios, da construção civil em vários bairros da nossa cidade, que nós tivemos mais qualidade de vida para as pessoas e um sentimento de pertencimento. Nós precisamos aumentar o índice de felicidade de quem mora em Goiânia. Eu acho que é sobre isso que a gente quer falar. A prioridade não pode ser a educação, enquanto a saúde está deplorável. A prioridade não pode ser o trânsito, enquanto as pessoas estão precisando de um teto na cidade. Hoje, mais de 80 mil pessoas precisam de um teto em Goiânia. Eu, na minha vida pessoal, acompanho muitos trabalhos sociais e vejo com extrema penúria e com extrema lamentação o número hoje de pessoas que vivem em situação de rua na nossa cidade. Um número que aumentou drasticamente após a pandemia. A região da 44, que é uma das mais efervescentes do ponto de vista econômico da nossa cidade, se torna à noite um retrato da miséria humana e do abandono do poder público frente a um problema que é evidente. À medida em que a gente lança olhar para essas questões, eu acho que é muito oportuno relembrar a coragem do professor Nion para trazer soluções que muitas vezes não dependem de dinheiro, não dependem de grandes investimentos, dependem de uma visão diferenciada para melhorar a vida das pessoas. Reduzir o número de semáforos, reduzir o número de interseções, replanejar o trânsito de Goiânia a partir de especialistas e a partir dos profissionais que fazem parte dessa instituição é uma das bandeiras que a gente defende, e eu acredito que contar com essa inteligência dos engenheiros de tráfego será fundamental para que a gente tenha um órgão técnico. A CET, enquanto autarquia, enquanto companhia de engenharia de tráfego, terá o propósito de ser um órgão técnico da prefeitura e não um cabide de emprego para político. Matheus, obrigado. Nós queremos te entregar aqui, Matheus, um relatório que o CREA Goiás fez junto com o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, e a PUC Goiás. Esse trabalho a gente vem fazendo frequentemente,
já tem aí mais de 10 anos. Esse aqui é o último relatório que nós confeccionamos. Como que está a situação de manutenabilidade das pontes e viadutos da nossa capital? Esse documento foi entregue para a Prefeitura de Goiânia, para o Ministério Público, para o Governo do Estado de Goiás, que tem algumas pontes do Estado e tem algumas pontes do Governo Federal. Então, esse é um trabalho honorífico que o IBAP e a PUC, em conjunto com o CREA Goiás, a gente desenvolve justamente para a gente poder orientar os gestores, mostrando o quanto a manutenção realmente ela precisa ser efetivada e não, às vezes, você ficar empurrando os problemas e depois ela só depreciando cada vez mais. Quanto mais tempo passa, pior vai ficando a manutenção e mais cara vai ficando. Então, a gente gostaria de te entregar, para você dar uma olhada e você aí, tendo êxito, dar uma olhada com muito carinho para as pontes e viadutos do nosso estado, do nosso município de Goiânia. Presidente Lamartine, eu quero agradecer a oportunidade do diálogo, a inspiração de tudo que foi falado aqui hoje, ressaltar que esta é uma primeira visita que eu espero fazer. Espero estar junto a vocês em muitas outras oportunidades, sempre em busca de união para que nós consigamos realizar um trabalho em prol da cidade. Eu digo que a campanha é somente a primeira fase do jogo. A fase mais difícil, com toda certeza, é exercer, é cumprir, é implementar as suas propostas, é ter diálogo e espírito público para conversar com a sociedade e construir convergência. Há muito tempo no Brasil, a gente vem trabalhando a política que nos afasta pelos pontos dos quais nós divergimos, pelos pontos dos quais nós discordamos, pelos pontos que nos afastam uns dos outros. A polarização extrema que tomou conta do nosso país, as amizades que foram desfeitas, os debates que muitas vezes resultaram em processos infrutíferos, que não trouxeram vantagens para a nossa população, já deram um basta nesse sentido. A situação que nós vivemos hoje em Goiânia exige disposição para o diálogo, para o entendimento e para a convergência. E é nesse sentido que eu espero voltar aqui mais vezes, num processo que reconhece o CREA como uma fonte relevante, salutar e importante para o desenvolvimento social da nossa cidade. Quero agradecer muito a oportunidade e fazer com muita humildade esse pedido de ajuda, esse pedido de colaboração, esse pedido de orientação, para que nós tenhamos uma jornada política, uma jornada de campanha que seja pautada, centrada e com os olhos voltados para a nossa cidade. Que nós deixemos de lado as pequenezas da vaidade política, as dificuldades que o ego traz para os embates partidários, para os embates eleitorais, e que nós consigamos pensar, sobretudo, na nossa cidade. É isso que tem movido essa jornada, que não é fácil. Eu sou um candidato que foge um pouco do óbvio. Eu sou um trabalhador, eu tenho 30 anos de idade, eu não venho do universo político, eu sou movido por um sonho, eu sou movido por uma vontade. Eu, desde criança, já tinha um olhar muito aguçado para a política, porque aquilo me chamava a atenção. Eu ia com a minha avó, Dona Aninha, nos comícios eleitorais lá em Piracanjuba e ficava olhando o povo discursar, e aquilo me encantava de certa forma. Já na vida adulta, descobri a relevância que a política tem para os nossos dias. E hoje perdi a vergonha de falar que eu gosto, de falar que eu tenho essa vontade, de falar que eu quero empregar a minha energia, a minha juventude, a minha disposição para aprender e trabalhar para que a gente construa uma cidade melhor para todos nós. Muito obrigado. Nós agradecemos, agora te convidamos para a gente ali tomar um lanchinho ali, confraternizar. A parte boa. A parte boa.